Então quer dizer que você quer tudo para ontem, do jeito que você quer e na hora que você bem deseja? Isso também acontece por aqui. Mas hoje eu tô aqui para te contar os perigos que isso pode gerar. Eu sou a Joyce Santos, sou psicóloga. Seja bem-vindo para mais uma dose de autocuidado, um espaço aqui para a gente conversar sem roteiro, sabe? Até porque boas conversas rendem boas construções de novos caminhos, novas possibilidades e novas direções. Vem aqui comigo, fica à vontade para a gente pensar um pouquinho mais além sobre esse querer tudo para ontem de forma rápida, do jeito que a gente quer. É claro que querer as coisas para ontem não é de todo ruim, até porque tudo na nossa vida é assim, né? O importante é da gente encontrar o equilíbrio aí das coisas. Quando a gente quer as coisas para ontem, a gente até se dedica mais, a gente se empenha, nós nos doamos, nos entregamos ali nas nossas atitudes para que o resultado venha, para que seja um bom resultado aí de certa forma. Eu acelero o passo, eu corro, eu extrapolo até mesmo os meus limites, porque o meu foco tá mais no resultado final do que no processo das coisas. E vamos combinar? Atualmente, o nosso contexto vem nos obrigando cada vez mais a entrar nessa corrida. O problema é que quando a gente corre sem estar muito preparado, a gente corre o risco de sofrer lesões gravíssimas. A verdade é que antes de qualquer recompensa vem o esforço, mas nós estamos num mundo onde fazer o esforço parece que é até algo errado. Parece que eu tô até caminhando numa direção contrária das outras pessoas, porque parece que na vida delas tá tudo lindo e tudo muito fácil. Até porque na nossa vida hoje as coisas realmente estão fáceis. A gente consegue acessar tudo pela tela do celular. Isso é maravilhoso, isso é tecnologia, isso é ciência, é avanço aí dos nossos estudos, mas reflete um pouquinho também na nossa vida humana e eu acho que é muito importante a gente parar para refletir as consequências que isso pode gerar. Acontece que há muito tempo atrás, o ser humano era colocado em situações onde exigiam esforços para ele ter o que ele queria. Então, se ele tivesse com fome, ele tinha que ir para a caça, ele tinha que se esforçar para conseguir aquilo. Até o próprio fogo, ele tinha que dar um jeito ali para o fogo surgir. Ele tinha que se esforçar pra caramba, porque as coisas eram muito mais difíceis. À medida que o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, né? Eu sempre dou o exemplo da questão da comunicação mesmo, né? O quanto ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, lá atrás, as pessoas se comunicavam por cartas. Se eu quisesse falar com alguém que estivesse muito distante de mim, eu escrevia uma carta, mandava para ela, demorava dias para chegar, ela me respondia, demorava dias para a resposta vir até mim, então tinha todo um processo cultural e social dentro disso. Mas acontece que esse processo, ele também fortalecia a nossa paciência, a nossa resiliência, o saber esperar, o entender que nem tudo vai ser na velocidade ali que eu quero para minha vida. Então não tinha toda aquela ansiedade, aquele estresse, porque a gente sabia que as coisas funcionavam assim. Aí depois as coisas foram evoluindo, a gente teve até telefone público, né, orelhão, o orelhão já lembro, né, carta não é da minha época, orelhão eu lembro. Tinha até um aqui na frente de casa e, gente, era tão natural, né, isso do orelhão, então as pessoas ligavam, pelo orelhão ser do lado da minha casa, eu confesso que tinha hora que eu me irritava, porque parece que eu tinha a obrigação de ir lá e atender. Pois bem, as pessoas ligavam, elas tinham que ligar uma vez, ter a sorte de alguém atender para ir lá chamar fulano e avisar fulano, ciclano tá te esperando lá no orelhão, corre que ele falou que ia ligar daqui 10 minutos. E aí fulano vinha correndo pro ciclano poder ligar de novo, e aí a hora que o ciclano ligava, imagina, né? Conversava sobre a vida. Gente, eu ouvia cada babado nesses orelhão. Ai, que engraçado, né? Hoje em dia eu preciso nem de orelhão pra saber dos babados, o povo posta tudo no Instagram. Mas rolava todo esse processo de espera, de entender que as coisas não vão acontecer na hora que eu quero. Além disso, tinha até o limite, né? Então,
no orelhão você tinha o limite de ficha. E depois, eu não lembro direito como que funcionava, mas eu lembro que a gente ia comprar o cartão, colocava lá, e ia acabando as unidades, né? Nossa, tinha cartão de 36, 48 unidades, uma coisa assim. A pessoa era muito rica para comprar esses de mais de 40 unidades, assim. Mas tinha esse limite, e além do limite, tinham mais pessoas esperando ali na fila. E aí você ficava constrangido se tivesse mais pessoas atrás, porque elas também queriam usar. Então, assim, tinha todo um empenho para essa comunicação acontecer. E hoje, a comunicação não tem nem o que falar, né? Hoje tá tudo rápido, se eu quero falar com alguém lá do outro lado do mundo, só mando o WhatsApp pra ela e tá tudo bem. Posso ligar por vídeo e acompanhar as coisas em tempo real. O que é maravilhoso, gente, né? A pandemia nos permitiu aí estar próximos, mesmo que distantes. Então, não vamos ver isso como uma crítica. A gente tá aqui em busca do equilíbrio das coisas e eu só tô levantando esses pontos para você entender os impactos que geram na nossa vida. Pois bem, hoje a gente não precisa ter limite. Limite para falar com alguém, limite para ter que alguém vá lá e chame a pessoa para eu ter que falar com ela, tá tudo aqui na palma da minha mão. Ai, era isso que o ser humano mais queria, todas as coisas na palma da sua mão. E aí acontece que a gente vai ficando tão mimado, né? A gente fica mimado, porque a gente não precisa mais fazer tanto esforço. E muito pelo contrário, a gente se irrita ainda mais, porque se eu mando a mensagem, a pessoa visualiza e não me responde na hora, meu filho... Ai, haja paciência. Aliás, paciência é o que não existe de forma tão aflorada nos dias de hoje. Porque percebe, a gente não tá precisando colocar ela em ação. A nossa paciência, o nosso esforço não tá tendo tanta necessidade de existir, porque tá tudo ali de forma muito fácil para eu ter acesso. Só que a paciência e o esforço são necessários em alguns processos da vida que nem sempre estarão ao nosso alcance. Alguns acontecimentos, relacionamentos, conversas, relações sociais precisam de paciência, precisam de limite, de um tempo de espera. Só que nós estamos cada vez mais sendo podados de precisar passar por isso. Limite? Limite pra quê? Se dentro aí do meu Instagram eu posso pular o stories que eu quero, rolar o feed e ver o que me interessa. É bom? Claro que é, mais uma vez, ninguém tá dizendo que é ruim, você acha que eu não faço isso? Faço muito. Mas é só da gente olhar o que não está sendo colocado em prática para que a gente possa começar a colocar de acordo com os nossos hábitos. Não é porque o mundo tá assim que em todo momento eu vou ter que entrar na mesma dança, no mesmo ritmo que ele. Hoje, além de ter tudo muito fácil, a gente pode acelerar o áudio do WhatsApp, acelerar o vídeo que a gente está assistindo, pausar e voltar a hora que a gente bem entender. Então tá tudo muito fácil, tá tudo tirando o nosso esforço e aumentando o nosso comodismo. Ai, que coisa boa, né? Maravilhosa! E aí esse mimo vai nos deixando bem preguiçosos, né? Então, se eu quero comer, eu corro para uma comida rápida, eu faço um pedido e alguém entrega aqui para mim. Se eu quero falar com alguém, eu nem preciso sair da minha casa, eu vou lá, tento ligar para essa pessoa ali pelo WhatsApp, mando uma conversa rápida. Se o áudio tiver mais de 2 minutos, ai meu Deus, não, áudio de 2 minutos não dá, né, gente? Mas tudo isso para a gente pensar como, de fato, muito do que é necessário, até para nossa base de habilidades sociais, não está precisando mais ser colocado aí em prática. Mas nós ainda, eu sou aí da geração dos anos 90 e a gente precisou colocar um pouco dessas habilidades sociais em ação. Mas pensa as futuras gerações. Eu vejo crianças com o celular na mão, assistindo o vídeo de forma acelerada e se ela não gostou ali dos primeiros minutos, ela já pula para outro. Só que aí depois você vai ver o comportamento dessa criança. Quando ela pede alguma coisa, o pai e a mãe não dá ali na hora, ela também quer ter o mesmo impulso de ir lá e, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ela chora, aí ela se irrita, aí os pais também já não estão exercendo tanto essa paciência. O que é mais fácil? Eu vou lá e entrego o que ela quer. Aí eu entrego o celular, eu entrego aquilo que ela tanto tá querendo, porque eu já não tenho paciência para lidar com aquele desconforto dela. Mas acontece que a vida em muitos momentos é pautada na base do desconforto e a gente não tá sabendo lidar com isso. É claro que eu quero que eu também
tenha uma vida confortável, mas nem sempre vai dar para ser assim, nem sempre vai ser possível, porque a gente ainda vive de relações humanas, de relações sociais, a gente ainda precisa de afeto, nós ainda precisamos de conversas, de diálogos, de proximidade, de olho no olho, de toque físico, de abraço, de carinho, de entendimento e discernimento das coisas. E a gente precisa se esforçar para colocar isso em prática. O problema de estar tudo tão acelerado é que aí quando as coisas não acontecem para ontem, do jeito que eu gostaria, a frustração é muito maior. E isso também vai fortalecendo até a nossa crença de incapacidade, de insuficiência, diminui a nossa tolerância ao erro, porque parece que eu não posso errar em momento algum, até porque tudo que é disposto a nós não tem erro, né? E se tem um erro, é algo que eu consigo passar muito rápido dentro daquilo. Aqui eu tô falando de relações, mas interfere até nas nossas funções cognitivas mesmo, no nosso cérebro, na nossa atenção, concentração, memória. Eu que tô sempre ali, às vezes, produzindo conteúdos pro Instagram, me incomoda demais quando eu preciso fazer algumas coisas estruturadas seguindo o que o Instagram pede. O que entra nisso? Poxa, você vai gravar um anúncio, você já tem que pensar na primeira frase, porque você tem que colar a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos. Se isso não funcionar, rapidamente ela vai rolar o feed e ela não vai nem dar bola pro teu conteúdo. Ou seja, as pessoas não estão tendo mais paciência para ficar mais de 3 segundos ouvindo algo que não é do interesse dela. É claro, a gente não é obrigado a ouvir algo que não é do nosso interesse. Mas e quando a vida nos coloca nessas situações? E quando você está lá no teu trabalho e aí o teu chefe te pede alguma coisa, você está naquela reunião chata que você não tem mais paciência, mas você tem que ficar. Você tem que ficar ouvindo coisas que às vezes você não queria, mas é o teu trabalho. Você depende daquele salário, você depende de estar ali, você depende daquela pessoa que está falando naquele momento, mas a tua tolerância tá lá no pé. Aí sabe o que acontece? Isso aumenta o nosso nível de ansiedade, de estresse, de irritabilidade. Quanto mais ansioso você vai ficando, mais vai piorando as suas noites de sono, a tua alimentação, até porque para ter uma boa alimentação exige preparo, exige você preparar ali tuas marmitinhas, pensar nos ingredientes que você vai usar. Só que se você já não tem paciência para isso, você vai correr para a opção que é mais rápida e que às vezes não é a mais saudável. Então isso já vai interferindo na tua própria vitalidade humana mesmo ali da coisa. Então percebe que o buraco é bem mais embaixo. A gente começa falando de relações humanas, a gente termina lá na tua saúde física e o mundo vai virando essa bola de neve que chega um momento que nem a gente tá se entendendo mais. Isso tá cada vez mais comum. Sabe o que é? Você não tá errado em se esforçar, sabia? E quando a gente se esforça, leva um tempo pra gente ver o resultado acontecer. Você não tá errado em tentar uma vez, errar, tentar de novo, fazer mais um esforço, ter que ajustar algumas coisas ali, ajustar outras ali, esperar para ver se aquilo tá funcionando, fazer um novo teste para ir chegando onde você gostaria. Você não tá errado, você só tá caminhando. Errado seria se você travasse aí na primeira tentativa, mas às vezes dá a impressão que a gente tá errando, que a gente não tá fazendo certo porque o mundo tá rápido demais, não tô conseguindo acompanhar o ritmo dele. E sim, a gente precisa ser esperto nesse mundo e muitas coisas a gente precisa ser rápido mesmo para não ficar para trás. Só que te trazendo todas essas informações aqui, o objetivo é para que a gente não se perca dentro dessa corrida, sabe? Dentro dessa disputa que vão nos colocando. E o pior é que algumas disputas não é nem que vão nos colocando, é a gente que se coloca. Quando a gente vê, a gente tá lá, correndo contra inimigos que nem existem, mas existem aqui na minha cabeça. E quando esses inimigos começam a existir aqui na minha cabeça, eu falo que o nosso cérebro, ele é muito nosso amigo, tá? Se ele vê que você tá numa situação de perigo, ele vai querer te ajudar. Ele vai te mandar uma dosagem tremenda aí de neurotransmissores, de hormônios que vão te deixar atento, né? Que vai aumentar a tua concentração naquilo, o teu foco. Só que você vai estar focando em coisas que às vezes nem existem, em perigos que nem são reais, nesses inimigos que são imaginários, sabe? É aí que eu tô querendo chegar. Em algumas disputas que é a gente mesmo que colocou na nossa cabeça, só que aí quando a gente para pra olhar a realidade das coisas, opa, não tem disputa nenhuma aqui.
eu tô disputando comigo mesmo. E eu não sei qual que é o pódio disso. E isso te deixa ainda mais ansioso. Ai, que coisa, né? Eu espero que isso não tenha ficado tão vago pra você. Às vezes eu dou umas viajadas aqui, mas eu espero que faça um pouquinho de sentido por aí também. E tem mais um ponto importante da gente pensar. Esforço. Fazer esforço cansa. Cansa, às vezes causa algumas lesões, às vezes causa algumas decepções, né? Quando você vai na academia, por exemplo, você tem que se esforçar para levantar peso. Às vezes vai estar pesado demais, às vezes você vai tentar ir além do que você está conseguindo, você vai se machucar, às vezes você vai ter que descansar entre um exercício e outro. Então, assim, o esforço cansa. O esforço vai exigir descanso. E descansar também não tá errado, por mais que às vezes te façam acreditar que tá. E quando eu falo que te façam acreditar, aí o inimigo nem é só o que a gente coloca, não. As pessoas que também estão nesse ritmo tão frenético da coisa, elas também se perdem. E aí faz até com que a gente se perca também nessa disputa que elas também entraram. E aí vai todo mundo ficando cansado e ninguém se permitindo descansar. A gente só descansa quando o copo transborda e quando já não tem mais o que fazer. Então, assim, talvez o que eu tô falando aqui não é o que você gostaria de ouvir. E a gente volta mais uma vez em exercer a nossa paciência, a nossa resiliência. Mas se você tem os seus objetivos, você vai ter que se esforçar. E é duro ouvir isso. Tudo isso que eu tô falando aqui pra você, eu também tive que ouvir um dia. E doeu, sabe? Ai, que tapa na cara, porque, poxa vida, é muito melhor ser mimado. Aff. E esse tapa na cara me fez acordar também para algumas coisas que eu precisava e eu espero que isso também te levante de certa forma. Um tapa com muito carinho, com muito acolhimento. E que nesse esforço, além de você se lembrar dos seus momentos de descanso, você se lembre que existe um ser humano por trás disso, um ser humano que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de algumas pausas, porque são nessas pausas que a gente se recarrega. É possível você abastecer o seu carro se ele estiver em movimento? Não dá, entendeu? Então, assim, a gente esquece que a gente também vai ter que ter pausas. A gente esquece que existe todo esse processo. Então, vai ter o esforço para ter a recompensa, e aí também vai ter o cansaço. E aí, se eu quiser subir de nível, eu vou ter que reformular todo esse caminho. E em muitos momentos não vai dar para ser do jeito que eu gostaria. Só que olhar as coisas dessa forma nos deixa mais maduros frente àquilo do que a vida realmente exige. Ai, duro tudo isso, né? E aproveitando, falando aqui desse cuidado, eu até queria deixar aqui para você o meu convite de você estar conhecendo o meu guia Cultivando o Autocuidado. O link tá aqui na descrição, tá? É um guia onde o objetivo é que você possa se conhecer através de alguns conteúdos que eu trago para você. Então a gente vai estar falando da autoestima, de como ela é criada, das crenças que você pode acabar tendo no meio desse caminho que te fez olhar as coisas de uma forma mais distorcida, de como isso pode acontecer, além de colocar o teu autocuidado na prática com pequenos detalhes do teu dia a dia. Você também não vai precisar tirar uma hora do teu dia para ter que se cuidar. Não, lá o autocuidado ele é de dentro para fora. Então é de você se atentar a detalhes do seu dia a dia e se cuidar através deles. Esse é o principal objetivo para você ter uma vida mais leve. Então que além de se cuidar, você se lembre que para os seus objetivos acontecerem, para as suas recompensas virem à tona, você vai ter que ter esforço. Que atualmente nós estamos imersos num mundo onde o fazer esforço é algo chato, cansativo e parece até que a gente vai estar sendo errado. Mas eu só tô aqui para te lembrar da vida real que tá todos os dias ali batendo na nossa porta e às vezes a gente não quer abrir. Então que na hora que você for abrir essa porta para essa vida real entrar, você se lembre que a gente vai ter que se esforçar para isso. Até porque, meu povo, a única coisa que cai do céu é a chuva. Sinto lhe informar. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um bate-papo, mais uma dose de autocuidado pra gente ir se cuidando de tudo que tá aqui dentro, para que isso comece de dentro pra fora, como eu já falei pra vocês. Eu espero que algumas coisas aqui façam sentido pra você. Tá tudo bem se em alguns pontos você discordar de mim, a vida real é sobre isso, é sobre a gente também se posicionar e entender o que faz sentido aí na tua realidade. Eu vou ficando por aqui e te espero pro nosso próximo bate-papo.
Um beijo, até mais.